Daí pessoal, bem-vindos a esse vídeo que vai tratar de alguns elementos básicos no estudo das frações. E nessa primeira lâmina eu tenho aí sobre simplificações. Simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. E esse número que eu escolho para dividir, ele pode ser qualquer um, desde que eu divida o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo, por esse mesmo número. Então eu vou fazer uma simplificação aqui típica, dividindo tanto 18 quanto 24 por 2. Então, dividindo aqui por 2. E aí eu tenho, então, dividindo o numerador e o denominador por 2. 18 divide por 2 dá o 9. E 24 por 2 dá o 12. Aí eu simplifico mais uma vez por 2. Aliás, simplifico mais uma vez, só que agora não é mais possível por 2, porque o 9 não dá por 2, mas eu consigo simplificar por 3, já que o 9 e o 12 são divisíveis por 3. 9 divide por 3 dá 3, e 12 divide por 3 dá 4. E observa que nessa fração 3/4 eu não consigo mais simplificar. Eu não consigo mais dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo valor. E aqui eu ainda completo que nesta fração 18/24, eu poderia ter feito a simplificação direto por 6. Eu poderia dividir por 6, já que 18 é divisível por 6, que dá 3, e 24 é divisível por 6, que dá 4. Aí eu obtenho o 3/4 de forma mais rápida, já que eu simplifiquei por um valor maior. Então eu tenho a opção de ir simplificando por partes, ou eu posso simplificar por um valor maior, encontrando mais rapidamente o valor da fração irredutível, ou seja, aquela fração que não tem mais simplificações a serem feitas. 30/42, na mesma técnica, vou dividir aqui por 2, então 30 por 2 é o 15, e 42 por 2 dá 21. Não dá mais para simplificar por 2, dá para simplificar de novo por 3, por coincidência. 15 por 3 dá 5, e 21 por 3 dá 7, 5/7. 45 e 60. Bom, agora não posso iniciar simplificando por 2, já que o 45 aqui, ó, não dá para dividir por 2. Por 3 eu consigo simplificar. 4 mais 5 aqui eu tenho uma soma 9, que dá por 13, 6 mais 0, 6, que resulta simplificável por 3. Então aqui eu posso simplificar por 3, que dá 15, 60 por 3 dá 20. Não dá mais para simplificar por 3, porque o 20 não dá mais por 3, mas dá para simplificar por 5, já que tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 5. E aí 15 divide por 5 dá 3, e 20 divide por 5 dá 4. 36/54. Eu vou simplificar aqui por 2, né? No de cima e o de baixo dá para dividir por 2, dá 18. 54 por 2, 27. Não consigo mais simplificar por 2, vou mudar agora para o 3. Eu sei que 18 dá por 3 e 27 também dá por 3. 18 divide por 3 dá o 6, e 27 divide por 3 dá o 9. E aí eu simplifico mais uma vez por 3, já que eu sei que 6 dá por 3 e o 9 também. 6 divide por 3 dá o 2, e 9 divide por 3 dá o 3. Então eu tenho 4 exemplos de simplificações simples, direto na fração. Nessa lâmina eu ainda tenho simplificação, mas a partir de uma multiplicação, dentro de uma multiplicação de frações. E a simplificação ela pode ser feita tanto quanto foi aplicada na lâmina anterior, como eu posso simplificar de forma cruzada. Assim, eu posso simplificar o 15 com o 16, se for possível. Ou eu posso simplificar o 15 com o 3, se for possível. Então, é uma questão de escolha ou de possibilidade. Então, a simplificação, quando eu tenho um produto, ela pode ser realizada simplificando um de cima com um de baixo qualquer. A mesma coisa acontece com esse 10 aqui de cima.
Pode ser simplificado com 16 ou com 3. Depende da possibilidade. Bom, 15 aqui, ó, com 16 não dá, mas eu posso simplificar o 15 e o 3. Então, essa primeira simplificação, ela foi feita pelo próprio 3. E aí eu tenho 15 divide por 3 dá 5. E 3 divide por 3 dá 1. Então, a minha primeira simplificação, vou anotar aqui para ti no cantinho, ó, a primeira simplificação foi feita por 3. E aí eu tenho agora uma outra simplificação do 10 com 16. Entre o 10 e o 16 eu posso simplificar por 2, que aqui por coincidência também vai dar 5, e aqui vai dar por 2, o 16 por 2 dá o 8. Então outra simplificação foi por 2. E aí eu resolvo. 5 vezes 5, ó, que sobrou em cima, né? Ó, 5 e 5. 5 vezes 5, 25. E 8 vezes 1, 8. 25 oitavos. Nesse exercício aqui, eu poderia ter feito também. Vou fazer aqui nesse espaço que é maior. 15 16 avos vezes 10 terços. Eu poderia ter multiplicado primeiro. 15 vezes 10, 150. E 16 vezes 3, 48. E depois aqui, ó, efetuar as simplificações, primeiro por 2, por exemplo, que dá 75 e dá 24. E depois simplificar por 3 e encontro o mesmo 25 oitavos. Nesse outro, vou simplificar aqui, ó. O 8 não dá com 9 na simplificação, mas o 8 dá com 14. Por 2 dá 4, 14 por 2 dá 7. O 15 e o 9 dá para simplificar por 3, que dá 5, e 9 por 3, que dá 3. E aí efetuo o produto. 4 vezes 5, 20. E 3 vezes 7, 21. Ou da mesma forma, poderia ter multiplicado 8 nonos vezes 15 14avos. E aí faria 8 vezes 15, 120. 9 vezes 14, 116. 126. Simplifico aqui por 2, dá 60, dá 63. Simplifico agora por 3, que dá 20 e dá 21. Mesma fração obtida. Agora que eu tenho 8 vezes 5 dozeavos, eu tenho um inteiro que multiplica a fração. Então, esse 8 aqui, se eu tenho como simplificar, ele só posso simplificar com o 12. Ou eu posso simplificar o 5 com 12, se for possível. 5 com 12 eu não tenho como. Então, a simplificação que ela ocorre é entre o 8 e o 12. E eu faço por 2. 8 por 2 dividindo dá 4. 12 por 2 dividindo dá 6. E aí eu fico com 4 vezes o 5, 20. E aí, sobre 6, que eu poderia simplificar aqui ainda de novo. Por 2, que daria 10, e daria 3. Mas observa que, quando eu faço essa simplificação, eu obtenho uma fração ainda simplificável. Então, eu vou esgotar aqui as simplificações. Eu fiz 8, e 12 por 2 deu 4, deu 6. E eu vou simplificar mais uma vez esses próprios números obtidos. O 4 aqui, ó, se eu divido por 2 de novo, ele vai dar 2. E esse 6 aqui, se eu divido por 2, ele vai dar 3. E aí o resultado se dá pelo produto de 2, que sobrou, vezes 5. 2 vezes o 5, 10. E aqui eu tenho embaixo, né? Simplifiquei tudo que deu, só me sobrou 3, 10 terços. E aqui eu poderia ter feito também, naquele mesmo formato de produto.
8 que multiplica 5 dozeavos. Aqui abaixo desse 8 é como se fosse 1. 8 vezes o 5, 40. Aqui esse 1 vezes 12 é o 12. Simplifico por 2. Metade 20, metade 6. Simplifico mais uma vez por 2. 20 por 2 dá 10. E 6 por 2 dá 3. Nota que eu tenho aqui, ó, a mesma fração irredutível obtida. E esse último exemplo desta lâmina, 18, ele pode ser simplificável pelo 6. O 7 não dá para simplificar por 6, não tem como dividir 7 e 6 pelo mesmo número. Então a única simplificação possível aí é 18 e 6. E nota que 18 por 6 é uma divisão exata. 18 divide por 6 dá o próprio 3 aqui. Então me sobra 3 vezes 7. A divisão deu exata, não tenho nada no denominador. 3 vezes 7, 21. Então nota que agora resultou um valor inteiro nesse produto aí de frações, ou de um número por uma fração. E eu fazendo aqui pelo produto antes da simplificação, eu tenho aqui, ó, 18 vezes 7 dá 126. E aqui 1 vezes o 6 dá o 6. Eu simplifico isso por 2. Vai me dar 63. Simplifico por 2 dá 3. E aí 63 divide por 3, eu consigo perceber que dá o 21. Aqui também, né, se eu dividir 126 por 6, também daria já direto o 21. E nesta última lâmina, eu tenho o cálculo do MMC. Eu vou calcular aqui o MMC tanto de forma típica, né, com a barra, como eu vou fazer o cálculo mentalmente numa regra prática. Então, primeiro com a barra, 6 e 8. Então, eu faço aqui, ó, 6 e 8 e faço a barra. Decomposição em fatores primos dá por 2. Aqui o 6 por 2 dá 3. 8 por 2 dá 4. Simplifico aqui, eu divido ainda por 2. O 3 que não dá, vou repetir. E esse 4 por 2 dá 2. Aí por 2, aqui repete o 3. E aqui dá 1. E aí tenho esse 3 ainda. Aí eu divido por 3, que dá 1 e dá 1. E aí o mínimo múltiplo comum é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes o 3, 24. Então, o MMC entre 6 e 8 é o 24, usando a barrinha. Outro exemplo. 10, 18 e 30. Vou fazer aqui, ó. 10, 18 e 30. Divido por 2. Nota que todo mundo dá por 2. 5, 9 e 15. Agora ninguém mais dá por 2. Então, vou fazer por 3. Esse 5 não dá por 3, repete. 9 por 3 dá 3. 15 por 3 dá 5. Ainda por 3, esse 5 não dá por 3. Esse 3 por 3 dá 1. E esse 5 não dá por 3. E agora está faltando pelo próprio 5, que dá 1, dá 1 e dá 1. E aí o mínimo múltiplo comum se dá pelo produto desses valores, esses fatores. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes o 5 dá 90. Então, faz o produto aí, tem MMC 90. O outro exemplo, 4, 8 e 12. 4, 8 e 12. Dá por 2. Aqui vai dar por 2, dá 2. Aqui vai dar por 2, dá 4. Aqui vai dar por 2, dá 6. Dá por 2 de novo. Aqui vai dar 1.
aqui vai dar o 2. Esse que não deu, vai dar o 3. Ainda por 2, repete o 1. O 2 dá 1 e repete o 3. E agora falta só o 3. Dá por 3, que dá 1, dá 1 e dá 1. MMC é o produto desses 3 números, desses 4 números. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o mínimo múltiplo comum aqui, 24. O último exemplo, 6, 9 e 12. Divido por 2, o 6 não dá, aliás, o 6 dá por 2, que dá 3, o 9 que não dá, repete, o 12 por 2 dá 6. Aí mais uma vez por 2, repete o 3, repete o 9 e 6 por 2 dá 3. Agora não dá mais por 3, não dá mais por 2, eu vou por 3, dá 1, 3 e 1, faço mais uma vez por 3, dá 1, dá 1 e dá 1. E aí eu tenho 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Só multiplicar aí os fatores obtidos. Mínimo múltiplo comum, 36. E aí eu vou fazer agora esses mesmos mínimos múltiplos comuns aí, usando uma regra prática. Vou começar com 6 e 8. Vou colocar aqui, ó. 6 e 8. Bom, eu sempre parto de que o maior seja o mínimo múltiplo comum. O ponto de partida é o maior deles, no caso o 8. Se o 8 for divisível por 6, ele já é direto o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é o 8. Por exemplo, se em vez de 6 aqui fosse 4, ó, entre o 4 e o 8. 8 é divisível por 4. Então o MMC aqui, ó, entre 4 e 8 é o 8. Bom, mas como o 8 não dá por 6, o que eu faço? Eu vou dobrando esse 8. E aí, olha, ó, ainda não dá por 16. Aí eu triplico esse 8, 24. E aí 24, ó, deu para dividir por 6. Então, mínimo múltiplo comum é o 24, fechou? Entre 10, 18 e 30. 10, 18 e 30. O maior é o 30. 30 dá por 10? Dá. Então, é uma preocupação a menos. É como se esse 10 não existisse. Eu só vou fazer entre o 30 e o 18. A mesma coisa aqui na barrinha. Ó. Quando eu vejo que 30 dá para dividir por 10, na hora de fazer o MMC, eu não precisaria ter feito essa coluna aqui com 10. Só faço entre 18 e 30. Não é necessário. Então, se eu tenho um número que é divisor do outro, daquele maior, eu não preciso usá-lo como elemento no processo prático de obtenção do MMC. Então, como 30 aqui, ó, dá para dividir por 10, eu poderia fazer o MMC só entre 18 e 30. Bom, mas eu estou fazendo aqui com todos, tá? 18 e 30. Então, 18 dá por 10, mas não dá por 18. Aí eu dobro 60. Dá por 18, não dá por 18 ainda. Nota que o 10 não precisa mais me preocupar. Aí o triplo do 30 é 90. E 90 dá por 18. Dá 5 vezes. E 90 dá por 10, porque já deu desde o início. Então eu tenho que mínimo múltiplo comum é o 90. Entre 4, 8 e 12. Aqui, ó, 4, 8 e 12. Quem é o maior? É o 12. 12 dá por 4. Aqui, ó. Então esse 4 também poderia já eliminar. Faria só entre 8 e 12. Então vou pensar só entre 8 e 12. 12 não dá por 8. Então eu dobro o 12, que é o 24. E 24 dá por 8. Então, mínimo múltiplo comum, 24. E agora 6, 9 e 12. Olha só, 12 aqui, ó, dá por 6. Então, esse 6, na hora de fazer a prática do mínimo múltiplo comum, eu posso eliminar.
Eu fico só entre 9 e 12. 12 dá para dividir por 9? Não, não dá exato. Então eu dobro 12 para 24. 24 dá por 9? Ainda não. Então eu triplico 12 para 36. 36 dá por 9? 36 dá por 9. Então, mínimo múltiplo comum é o 36. Ok? Então esse vídeo foram alguns aspectos particulares e elementares sobre frações e mínimo múltiplo comum. Eu espero que tenha te ajudado nos seus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.